E aí pessoal, bem-vindos ao canal Trânsito Fácil Online. Hoje vamos aqui tratar de um assunto muito importante, importantíssimo das normas de trânsito aí brasileira, do Código de Trânsito brasileiro, que são a questão de ultrapassagem. Essa ultrapassagem que já se inicia falando no artigo 32 do Código de Trânsito brasileiro, onde a gente não pode ultrapassar em aclives, declives ou em locais onde a sinalização não permita, ou seja, tem que ir os locais apropriados para a sinalização com muita segurança. É isso aí, gente! Dando início aqui a mais um vídeo, bem-vindos ao canal Trânsito Fácil Online com Moraes, esse que vos fala. Eu que sou aqui professor de trânsito há muito tempo aí na área de trânsito, e aí venho aqui dividir com vocês um pouco do meu conhecimento, né, gente? Sempre aí deixando você atualizado nas questões de trânsito, para que você fique aí atualizado. Em caso vá fazer prova do Detran, você tem aí uma aula de qualidade e não vai errar nenhuma questão sobre a questão de ultrapassagens. Então hoje esse assunto importantíssimo, até mesmo para você que já fez aí a sua habilitação, já fez o curso de habilitação aí há muito tempo e quer dar uma revisada aí no assunto. Essa é a sua oportunidade. Então, gostou do assunto? Gostou? Deixa seu like, inscreve-se no canal, compartilha para que a gente possa aí manter o nosso trabalho aí gigante. Gente, sempre devemos acreditar nos nossos sonhos, né? Vamos deixar de lado aí essas pessoas que nos colocam para baixo e vamos acreditar nos nossos sonhos, que um dia com certeza a gente vai colher aí os frutos da nossa persistência, né, gente? Sempre vamos aí persistir nos nossos sonhos. Então, gente, dando continuidade aqui, falando de ultrapassagem, a ultrapassagem de veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, né, gente? Sempre aqui saber que é sempre feita a ultrapassagem pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código. Exceto, devemos ter cuidado aqui com esse exceto, quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar para a esquerda. Então, gente, a ultrapassagem sempre deve ser feita aí pela esquerda, né? Obedecida a sinalização regulamentar, sempre será feita pela esquerda, obedecendo aí as demais normas deste código. Exceto, né, a exceção é quando esse veículo que você segue ali, que você vai seguindo esse veículo, sinalizar que vai entrar para a esquerda. Nesse momento você fará a sua ultrapassagem pela direita do veículo, né, gente? Então, aqui ainda continuando o nosso assunto, todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se. O que é que o condutor, antes de efetuar a ultrapassagem, gente, que deve ter muito cuidado, porque causa bastante acidente, são aí muitas vidas ceifadas no trânsito devido à questão de ultrapassagens. Por isso que a gente traz esse assunto resumido para você, para que você entenda e realmente leve aí para a direção de trânsito, que você possa também fazer no trânsito que você aprendeu aqui nesta aula. Então, todo condutor, ele deve certificar-se de que nenhum condutor que venha atrás dele, né, que esteja ali atrás, que vá ali seguindo, haja começado uma manobra de ultrapassá-lo, né, gente? Então, se aquele carro que te segue já sinalizou lá com seta que vai fazer a ultrapassagem, você não poderá abrir ali para fazer a ultrapassagem, porque ele já iniciou. Então se certifica disso. Se o que te segue já iniciou essa questão de ultrapassagem, você vai deixar que ele siga, né, gente, com segurança, claro. Quem se precede, ele também deve certificar que quem o precede na faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Ou seja, se você segue um veículo e aquele veículo sinalizou que vai ultrapassar já um terceiro que vai ali à sua frente, você também deverá deixar aquele veículo e não ultrapassar naquele momento. Ainda trazemos aqui nesse item aqui a faixa de trânsito que vai tomar, né, ele deve certificar-se ainda antes de ultrapassar que a faixa de trânsito que vai tomar ali à frente esteja livre, numa extensão suficiente para que a sua manobra não ponha em risco, aqui não ponha em perigo ou obstrua o trânsito, gente. Então veja a importância aí da questão de ultrapassagem. Professor, dessa forma fica resumido e aí na minha prova não tem como eu errar. Tem não, gente. Então é só parar, pausa o vídeo, escreve ou lê novamente, lê, relê. Os tópicos já vêm separadinho para que você não se perca aí na sua prova e faça aí analisando cada
passo a passo, né? E que você também venha analisar nas questões, mas venha também cumprir ali na lei de trânsito, né? Quando você estiver aí conduzindo o seu veículo. Então, gente, o que eu devo fazer? Eu devo certificar-se que nenhum condutor que vem atrás de mim ali haja começado a manobra de ultrapassagem, que a faixa de trânsito ali, quem tem indicado o propósito de ultrapassar o terceiro, quem vai à minha frente, aquele que me precede, ou seja, aquele que vai lá, também não tem aí para iniciado uma ultrapassagem, e que a faixa que eu vou tomar na frente quando eu ultrapassar esteja livre para que eu não ponha em perigo ou obstrua o trânsito, né, gente? Então aqui ainda trazendo aqui no nosso teste aqui de normas de circulação, todo condutor ao efetuar a ultrapassagem, o que é que ele deve? Quando eu for iniciar minha ultrapassagem, eu devo usar a luz indicadora de direção do veículo, ou por meio de gesto de braço, né, gente? Aquele braço convencional que você vai usar ali, fazendo o sinal que vai ultrapassar. Afastar-se o usuário dos usuários aos quais ultrapassar de tal forma que deixe uma distância lateral ali de segurança. Então, gente, sempre essa distância lateral ali dos usuários que você vai ultrapassar em uma distância segura, ou seja, não vai passar ali próximo ali do veículo, né? Então, uma distância lateral segura. E vou retomar novamente após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito ali de origem, acionando ali a luz indicadora de direção, aquelas setas, né? Você vai sempre usar a seta, gente. Olha aí, luz indicadora de direção e aqui também luz indicadora de direção. Gente, a seta fala, gente. Eu sempre digo isso, a seta fala. Então você vai sinalizar para onde é que você vai aqui nessa situação com a seta, né, gente? O veículo aqui eu fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Sempre o máximo de cuidado. Professor, tanta coisa em uma simples ultrapassagem para você ver aí, né? Como eu comecei frisando o artigo 32 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz onde você não deve ultrapassar. E aqui as formas corretas que você deve usar para fazer essa ultrapassagem. No nosso artigo 203 do Código de Trânsito Brasileiro, ele traz que ultrapassar pela contramão outro veículo aí nas curvas, aclives e declives sem visibilidade suficiente, nas faixas de pedestre, nas pontes, viadutos ou túneis, parado aí em via junto a sinais luminosos, ponteiros, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento aí que livre aí a circulação, né, gente? Ou onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxo opostos do tipo linha dupla contínua. Gente, por que é que eu trouxe isso aqui destacado? Em todos os locais são perigosos, claro, tudo aqui é perigoso, gente. E aí essas linhas longitudinal aqui de divisão, essa dupla contínua, ela vai ter aqui, ó, nas curvas, nos aclives, declives sem visibilidade suficiente, vai existir essas linhas aí contínua, seja dupla quando o perigo é bem maior, né, com um ênfase maior ali, muito mais perigo, ou vai ter ela quando o perigo é menos, mas que há um perigo grande ainda, vai existir essa linha dupla contínua ou simples contínua. E aí eu trago em destaque para você essa situação. Se você ultrapassar nessas condições em curvas, aclives e declives e não te aconteça algo pior, claro, gente, isso aqui acaba com vidas no trânsito, né? A gente tem que ser sincero no trânsito, ensinar realmente da forma que existe. Isso aqui destrói famílias inteiras, essas ultrapassagens nesses locais, porque é um local que você não tem visibilidade e não pode ultrapassar. Veja só, infração gravíssima, né, gente? 7 pontos na CNH, mas a penalidade é multa 5 vezes, ou seja, vai ser multiplicada aí 5 vezes R$ 293,47. Aplica-se em dobro a multa prevista no CAPT em caso de reincidência no período de 12 meses a infração anterior. Então, se você comete essa infração e é reincidente, aplica-se aí no caso aí, aplica-se em dobro, né? A questão da multa vem em dobro para você. Gente, muito cuidado nessa hora. Então, veja aqui um exemplo, né? Um exemplo aqui de uma pista. Aqui vai um veículo e esse carro aqui que segue. Veja que tem um retrovisor aqui. Aqui é um carro que segue e linha aqui que ele pode sim ultrapassar nessa situação. Veja que está favorecendo, não vem nenhum veículo na frente, ele vai ter espaço, né, nessa pista. Professor, por que essa figura?
Porque eu quero trazer para vocês logo em seguida uma questão que pode vir a cair aí na prova do Detran de vocês. Uma questão para que, se cair depois de tudo que a gente viu aqui no vídeo, não tem como você errar. Então veja, gente, teste norma de circulação, né? Aqui na imagem anterior, ou seja, naquela imagem anterior, um motorista trafega em uma via de pista única e mão dupla. Vamos ver lá, pessoal, o que é uma via de pista única, né, e mão dupla. Veja que ela é de mão dupla, vai e vem, e é uma pista única, né? Aqui você vê que é uma via, não é para ser duplicada, teria que ter aí uma outra via nesse sentido, para que você tenha aí o entendimento. Então, ele necessita fazer uma ultrapassagem, considerando que sua intenção seja realizar esse procedimento de forma segura. Esse motorista deve evitar. O que é que esse motorista deve evitar, gente? Então, veja o que pede a pergunta. Ele quer fazer aqui de forma segura. O que é que ele deve evitar, né, gente? Depois de tudo que a gente estudou, fica aí uma questão fácil de você matar aí na sua prova, né? De você acertar essa questão que despenca aí em prova do Detran sobre questão de ultrapassagem, porque é muito perigosa. Professor, é por isso que seus alunos são top 10, seus alunos tiram 10, não reprovam, é porque realmente fica fácil estudar dessa forma. Sim, gente, Trânsito Fácil Online veio para realmente facilitar a sua vida na questão do entendimento de trânsito. Então aqui, se você vai participar até mesmo de um concurso público, não tem como você errar essa questão. Veja que a gente já teve o macete, já estudamos o código 203, já estudamos o 32, então não tem como errar a questão. O que é que ele deve evitar se ele quer fazer de forma segura? Acionar a seta para a esquerda, mudar de faixa e retornar à faixa normal de tráfego quando enxergar o veículo ultrapassado pelo retrovisor. Veja, gente, esse item A está totalmente corretíssimo. Ele deve acionar a seta para a esquerda, mudar de faixa e retornar à faixa normal de tráfego quando enxergar o veículo que ele ultrapassou pelo retrovisor. Ou seja, quando ele enxergar o veículo que ele ultrapassou pelo retrovisor, ele está na forma segura ali para retornar à sua faixa, né, a sua faixa aí, de tráfego. Ultrapassar outro veículo em trechos sinalizados com linha amarela contínua. Eita, letra B. Ultrapassar outro veículo em trechos sinalizados com linha amarela contínua. Essa questão aí deixou aí um quê de dúvida, né, gente? Ultrapassar se a faixa do sentido contrário ao fluxo estiver livre o suficiente. Gente, ultrapassar, claro, em sentido contrário ao fluxo se estiver livre o suficiente. Veja que aí também está correto, né? Fazer a ultrapassagem de preferência nos trechos que existia a terceira faixa adicional aos veículos lentos. Veja aí, pessoal. Agora ficou fácil matar essa questão de forma correta. E veja só, o que é que ele deve evitar? Vamos analisar a questão. Na ultrapassagem anterior, né, na imagem anterior, ou seja, nesta imagem que a gente tem aqui em tela, essa imagem, o cara quer fazer uma ultrapassagem. O que é que ele deve evitar? Ali pergunta o que é que ele deve evitar. Em uma via de pista única, em mão dupla, a gente já viu na imagem o que é essa pista, e necessita fazer uma ultrapassagem. Considerando essa situação, seja esse procedimento de forma segura, ele quer realizar, gente, de forma segura. O que é que ele deve evitar? Ultrapassar outro veículo em trecho sinalizado com linha amarela contínua. A gente viu lá no artigo 203 que é uma infração gravíssima e ele deve evitar isso, gente, devido ao perigo muito que leva a um perigo, risco à vida, né? Então veja que as infrações gravíssimas, ela traz esse risco ali muito grande à vida. E aí, gente, mais uma aqui, as linhas que pode cair aí na sua prova, as questões aí que vem na sua prova falando sobre ultrapassagem. As linhas de divisão de fluxos opostos que sinalizam proibição de ultrapassagem são... Quais são, gente? Essas linhas de fluxos opostos que sinalizam, né, são opostos e sim a proibição de ultrapassagem. Quais são? Que proíbe? Contínuas, simples ou duplas. Na cor branca, a gente já estudou sobre isso e vimos que na cor branca ela não é
sentido oposto, e sim mesmo sentido, então já descarta. Opa, professor, tracejada simples ou duplas na cor amarela. Vimos que na cor amarela, gente, a cor amarela, ela é de sentido oposto, sim, né? E mais não tracejada. Ela tem que ser o que, gente? Contínua, né, gente? Então ficou fácil aí a nossa questão. Contínuas, simples ou duplas. Se ela é contínua, simples ou dupla, na cor amarela, ela é de divisão de fluxos, né? Ficou errado aqui, gente, perdão. Opostos que sinalizam a proibição de ultrapassagem. Então, essas linhas de fluxos opostos que sinalizam a proibição, né? Eu trago aqui para você aqui o nome proibição de ultrapassagem. Elas são as contínuas, seja simples ou seja duplas, aí com um ênfase maior, um perigo maior, na cor amarela estará proibido. Então, gente, esse é o nosso canal Trânsito Fácil Online. Espero que vocês aí tenham nesta aula desfrutado do melhor, entendido aí o artigo 32 do Código de Trânsito Brasileiro sobre ultrapassagem, que vocês aí também levem para a prova e para a vida de vocês a questão de ultrapassagem, né, gente? Muito perigoso. Então, só quando tiver ali realmente visibilidade, evitar fazer ultrapassagens aí onde existem as linhas duplas contínuas. Vimos a gravidade, que é vezes 5, e pode ser duplicada aí, né, caso o infrator seja reincidente. É isso aí, gente. Acredita em vocês, acredita no seu potencial. Breve estarão aí colhendo os frutos, né, os frutos dessa persistência. Insiste, persiste, que uma hora vai dar certo. Forte abraço, gente. Se inscreve aí no canal Trânsito Fácil Online e até breve.